Shalom a todos, Boker Tov, Tzaharaim Tovim, Erev Tov, Laila Tov, dependendo do horário que você for assistir ao vídeo, sejam todos muito bem-vindos nos caminhos da Torá Sharon. Eu sou a Sharon. Nós estamos hoje aqui no capítulo 3, Mishnah 17, do livraço do senhor Irvin Bunim, o livraço, aquele que eu sempre erro o nome, digo com M, mas é com N. A ética do Sinai, os ensinamentos dos sábios do Talmud sobre o tratado do Pirkei Avot. Este livro aqui não traz discussões dos sábios, nada disso. Ele traz a Mishnah, não é? Aquela grande máxima ali, ética de determinado sábio, e depois o senhor Irvin Bunim vai comentar sobre o assunto. Eu estou colocando aqui o livraço num colocador, aqui num repousador. Ai, The Bible, porque ele é um livro bem condensado, bem grande, bem pesado de segurar, para nós podermos ficar mais à vontade para ler. O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos começar, nessa Mishnah 17 do capítulo 3, vamos ler a Mishnah e vamos separar este vídeo em dois, para que fique menor e para que nós entendamos melhor, porque nós às vezes cansamos até chegar no final do vídeo ou temos vontade, enfim, de não continuar, e é bem importante. Este é um livro de cabeceira, ele é um livro de cabeceira. Eu vou fazer a bênção do chá, que eu estou tomando um chá porque está frio. Eu não estou tomando ainda, vou tomar agora. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shekol nihya bidvaro. É um chá delicioso, não sei qual é o sabor do chá, eu confesso, mas eu coloquei mel. Quando nós colocamos mel, nós temos a mesma bênção, tá? O mel leva a bênção Shekol também. E eu gosto muito com o mel. Eu sou uma formiga, eu gosto muito, muito de doce. Então nós vamos começar lendo a Mishnah e vocês vão entender. Essa Mishnah, quando eu estudei, ela me foi muito importante por conta da mídia, por conta da televisão, por conta dessas de novelas, de filmes, que é onde nós podemos trazer para os dias de hoje. Por quê? Porque nós vamos lá, lemos a Mishnah, os comentários do senhor Irvin Bunim e tentamos trazer para os nossos dias. Às vezes isso fica muito simples, fica muito fácil, fica muito visível trazer para os nossos dias de hoje. Às vezes não. Aqui é muito fácil. Vocês vão ver como é muito fácil. Então vamos ler a Mishnah primeiro, sem mais delongas. O Rabi Akiva, veja que nós chegamos aqui no Rabi Akiva. Diz: risos e leviandade conduzem o homem à libertinagem. A Massoret, a tradição, é a cerca da Torá. Os dízimos são a cerca da fortuna. Os votos são a cerca da devoção. E a cerca da sabedoria é o silêncio. Então, nós vamos ler a introdução que o Sr. Irvin Bunim dá aqui e nós vamos trabalhar dois subtítulos. Lembram que eu expliquei que ele separa, quem não tem o livro, ele separa para poder explicar, para poder comentar sobre a Mishnah, ele separa pedacinhos, porçõezinhas da Mishnah como se fossem subtítulos. Então, nós temos aqui 4 subtítulos. Nós vamos dividir 2 hoje e 2 numa próxima oportunidade, no vídeo 2, na parte 2 da Mishnah 17. Então, vou voltar aqui no começo. O Rabi Akiva, de abençoada memória, diz: risos e leviandade conduzem o homem à libertinagem. A palavra hebraica para conduzir, porque diz ali conduzem, é margilim, que está relacionada com regel. Regel é pé. Os risos e a leviandade podem acostumar o pé de uma pessoa a trilhar um certo caminho que conduz à imoralidade. Veja só, quando está relacionada a determinada palavra, o hebraico tem isso. Não é só a raiz da palavra, só o chores, mas também significados e significâncias em outro âmbito, com outras palavras. Então, o pé, quem é que te conduz aos lugares? Os pés, literalmente assim, a grosso modo, são os pés. Nós vamos
caminhando, né? Então aqui ele vai dizer que a leviandade conduzem, o riso e a leviandade conduzem o homem à libertinagem. Então você vai com os pés. Ninguém amarrou você e te puxou. Você vai com os teus pés. Então conduzem, que a Marguilin tem essa relação com o pé. Bem, uma certa dose de risos faz bem à pessoa. Vejam que ele já vai explicando aquilo que já começa como uma pergunta primeira aqui, primeva, quando a gente começa a ler. Como assim, não posso rir agora? Mas não é para ser feliz lá, se honrar, né? Servir a Deus com alegria? Então não é sorriso, é aquele riso, aquela gargalhada frívola, tanto quanto as conversinhas, aquela leviandade, aquele deboche, aquela risada inútil. É esse tipo de coisa. Aquele bobo da corte que fica dando risada o tempo todo, sabe? Que ri por qualquer coisa. É sobre isso. Essa é a crítica, né, do Rabi Akiva. E não do sorriso de ser alegre. Então, certa dose de riso fazem bem à pessoa. E algum humor é necessário para tornar a vida suportável, pois é relaxante e permite superar as tensões da existência. Em certas ocasiões, o Rabi Akiva e o Rabi Yehuda Hanassi inseriam algumas brincadeiras em suas sérias e compenetradas aulas sobre a Torá, a fim de animar os alunos que estavam semi-adormecidos. Sabe que a turma toda lá tá meio que dormindo, né? Começam a estudar lá bem cedinho e também cedo de idade, cedo de horário, ou sei lá, depois do almoço a pessoa começa a ter sonolência. Se você tem ali um professor, um moré, um mamorá ou um rave que seja alegre, que faça algumas coisas que te façam rir, algumas piadas inteligentes, né, não chulas, você acaba, né, gostando, se empolgando e não adormecendo. Esse era o objetivo. Eu sempre digo aqui, ó, que o que nós vamos levar a sério é a Torá. A Torá, aquela que nós não mudamos, aquela que nós não inserimos nada e que não subtraímos nada. O restante nós vamos interpretar, subir nos ombros dos sábios para interpretar para enxergar mais longe. Vamos interpretar sim o que eles disseram, vamos sim concordar em algumas vezes e por certo vamos discordar de outras, não é? Mas vamos fazer tudo isso com alegria. E com muito respeito, é claro. Em certas ocasiões, eles faziam isso então. A Torá, para não ficarem adormecidos, Rabá começava cada dissertação sua com algo divertido, isso é midrash, tá? Para relaxar seus discípulos. Mas, se as brincadeiras, a diversão deixarem de ser um meio, tá? E se converterem no modelo de vida, a ponto de destruírem a seriedade e a formalidade, podem levar ao cinismo e ao descaramento e acabar conduzindo à imoralidade. Você começa, não tem muito a ver, mas pode ser também quando a gente começa, eu já disse aqui umas vezes, aqueles videozinhos que ficam no feed do nosso celular, você está olhando uma coisa lá que é importante, você está ali trabalhando, fazendo alguma coisa. Hoje a mídia é um instrumento de trabalho, o celular é um instrumento de trabalho, né? Como o YouTube enfim, você está ali interagindo, parece uma bobagem, alguma coisa, alguma pegadinha, por exemplo, e você dá uma risada ali, e você de novo, e faz isso muitas vezes, você acaba sendo levado àquilo, vai vir mais no teu feed, você vai assistir mais aquilo, e você fica fútil, você fica inútil ali, porque não há utilidade nenhuma nisso. A palavra Margilim está relacionada a ergel também. Olha só como é que é o hebraico, né? Que é um costume, tá? Um hábito. O riso e a leviandade acostumam a pessoa a certos pensamentos, determinados modos de ver as coisas se tornam habituais. E o que tem de mais? Aí você fica olhando aquela porcariada. Pois é, isto é perceptível em qualquer ambiente. Assim, o sadismo e a brutalidade da comédia, da pancadaria, com o uso constante da crueldade como se fosse uma piada, os duplos sentidos e nuances obscenas em assuntos engraçados, as alusões nada sutis à corrupção e à obscenidade por parte de humoristas
carentes do verdadeiro humor, evocam ideias em nossas mentes que nos afastam da Torá. Quando um homem absorve e revela pensamentos lascivos e impuros, os atos imorais certamente serão o próximo passo. Aqui é um prato cheio e nós nem entramos no subtítulo, no primeiro subtítulo, que ele usa como subtítulo. Então, nós vamos entender aqui, lá vou eu aqui pegar pedacinho por pedacinho. O sadismo e a brutalidade da comédia de pancadaria, com o uso constante da crueldade como se fosse piada. Pancadaria mesmo. Alguém aí já assistiu aquelas coisas meio pastelão? Existe alguma coisa ali que é engraçada, mas existe algumas coisas... Uma bigorna cair na cabeça de alguém num desenho animado, isso era muito utilizado. Uma bigorna caindo na cabeça de uma pessoa, mata a pessoa. Então você é criança, você é adolescente, você é adulto e ri disso. Você ri disso, isso fica comum. Não tem malícia ali nesse momento, mas em alguns outros momentos pode ter. Geralmente as piadas, essas piadas de mau gosto, que elas mexem realmente com esta parte mais animal de nós, elas são geralmente, não estou dizendo que é sempre, mas elas geralmente são associadas a algo sexual, por exemplo. Obsceno, aquilo fica parecendo ser comum, ser daquele jeito. Nós temos visto horrores, né? E com todo respeito, pessoas defecando, estou aqui falando com todo respeito com vocês, pessoas defecando, mijando mesmo, fazendo umas coisas assim, em fotos de pessoas, em bandeiras de nações. A gente vê de tudo, isso aí não tem lado, tá? A gente vê de tudo. Isso parece normal, parece uma militância, uma resistência, uma coisa assim, eu estou aqui dizendo que estou inconformado, estou expressando. Essa expressão não é chula, essa expressão é podre. E se nós gostarmos de assistir isso é um grande problema para nós, porque nós estamos se encaminhando, sendo conduzidos para o que o Rabi Akiva diz aqui, conduzidos à libertinagem, porque é um passo, não é? É um passo. Os duplos sentidos e nuances obscenas em assuntos engraçados, as alusões nada sutis da corrupção e a obscenidade por parte de humoristas carentes do verdadeiro humor evocam ideias em nossas mentes que nos afastam da Torá. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês que eu sempre utilizo, né? Exemplos meus, exemplos particulares. Estava eu então lá assistindo, sim, no celular. Eu tenho alguns, como é que eu vou dizer? Alguns costumes, eu não diria, mas costume, sim, é um hábito diário. Então tem o trabalho no YouTube. Então você vai postar isso em algumas redes sociais, você vai dar o alerta, vai avisar que o vídeo está lá, você às vezes vai interagir. Estava eu lá interagindo, me aparece uma coisa de pegadinha, sabe aquelas pegadinhas que tinham muito no passado? E agora tem também, mas são refeitas do passado mesmo, pegadinha sobre traição. Olha que sério isso. Pegadinha sobre traição. Infidelidade era o assunto. Então a pessoa ela era colocada numa situação de risco ali, numa situação constrangedora, numa situação sendo seduzida, obsediada, não sei, bulinada, né, chavecada, como falo, por uma mulher. Então um homem, né, sendo por uma mulher, era assim que eu tinha visto, pode ser o contrário, tá? E a esposa dele assistindo. Então a pergunta era: você acha que ele vai te trair? Ele vai aceitar o convite desta mulher ou não? Então a mulher está ali sabendo que não, ele vai dizer que não, ele me ama e tudo mais. Ela aceitou essa brincadeira perigosa, porque nós não estamos lidando aqui somente com amor verdadeiro, não, nós estamos lidando com instintos, né, humanos, nós estamos lidando com coisas que às vezes não são conhecidas nem da própria pessoa. Então ela disse que sim, e ele aceitou o convite, né?
essa mulher, tudo isso sendo filmado. Então ela aceitou esse convite. A primeira vez que eu vi, tudo no mesmo dia, eu disse, uau, que pena, né? Poxa vida, tudo bem. Depois dessa pegadinha, eu assisti, tá? Depois dessa pegadinha veio outro teste assim de fidelidade, novamente, tá? No mesmo dia, veio em cima um do outro, e eu assisti novamente. Quando chegou na terceira vez, e eu olhei para mim mesma e disse assim, Sharon, você quer assistir isso? É sério isso mesmo? Você está com vontade de ver isso? Então você está com um problema ali, moça. Você está com um problema, você não pode querer ver isso. O que eu fiz? Como eu já estudo há muitos anos e treino muitas coisas em mim mesma, eu treinei mais uma aqui. Então eu disse assim, vou assistir mais uma. Só que agora eu vou trabalhar em mim o que é que eu estou vendo. Por que é que eu estou vendo? É o que está acontecendo aqui comigo. E fui me trabalhando, né? Fui lapidando ali meu ser. Quem está querendo ver isto? Que curiosidade é esta de saber um homem que é comum, um homo médium, como a gente chama no direito, aquele que é comum, não é muito sábio, não é muito ignorante, mas também não é muito conhecedor e tudo mais, ele é uma pessoa comum. Sabemos que as pessoas não estão no mesmo estágio, sabemos disso. E ela fica ali vulnerável, acaba às vezes até, sei lá, perdendo um casamento, jogando fora um casamento por conta de uma coisa que nem ela sabe explicar. Nós não devemos nos colocar em risco, né? Seja ele físico, seja ele emocional. E nós também não devemos colocar os outros em risco. Então, nesta terceira vez que eu assisti, eu olhei bem e tentei prestar atenção. Realmente, aquilo que os nossos olhos veem são um perigo. Porque aquilo que os nossos olhos veem, eles mandam para o cérebro. Mandam. Quando a gente diz assim, pensamento, fala e ação, e nós estamos estudando no Hafetz Haim sobre os ouvidos, né, as orelhas que não devem escutar Lashon Hará, né, quando você dá ouvidos a Lashon Hará, nós esquecemos que nós temos o nariz neste meio e os olhos. E os olhos são extremamente importantes e são dois. Eu que sou meio vesga, posso olhar até cada um por um lado. Então aquilo que nós olhamos, né, diferentemente de pensar de olhos fechados, pensamento, fala e ação, ou imaginar obscenidades, por exemplo, diferente disso é você olhar e ter isto pronto para você. Você nem teve tempo de imaginar ou de sentir aquele desejo, né? Não é aspiração, é desejo por ver aquilo. Os seus olhos te entregam, te dão de mão beijada. Então, eu olhei e me trabalhei. Eu senti nojo das pessoas que estavam fazendo aquela brincadeira. Eu senti, eu não senti nojo de mim, porque eu já senti na terceira vez, não foi a primeira, eu tinha que ter sido na primeira. Eu olhei e disse, não, essa aqui é uma falta de cerca em nós. Uma falta de cerca nos relacionamentos, uma falta de cerca na própria Torá, uma falta de cerca em tudo. Aqui é uma falta de estudo, é uma falta de ter o que fazer, é um não controlar realmente essa parte animal da nossa alma. Então eu olhei pela terceira vez para ter certeza absoluta no meu ser que o meu ser não quer ver isso. E quando eu testei tudo isso, passaram-se alguns dias, eu anotei isso, né, gente? Eu anotei. Passaram-se alguns dias e novamente no feed apareceu algo parecido desse jeito. Pasmem, quando você trabalha em você as coisas que são dignas, que te fazem ser um ser humano digno, você deixa de ter vontade de ver aquilo. Você matou esse desejo de ver como é que a história vai terminar. Porque era isso que a curiosidade na minha cabeça disse. Eu quero saber se ele vai cair nessa teia e eu quero saber se ela vai acertar. Na primeira vez, na segunda vez eu queria saber o porquê que eu estava querendo ver. E na terceira eu testei. Então, quando nós vamos evoluindo nesse nosso treinamento de lapidar o nosso ser, de sermos melhores, de sermos dignos
dignos de estar aqui, dignos de ser a imagem e semelhança, dignos de sermos seres humanos. Quando nós chegamos nisso, nós sequer temos vontade. E eu passei nem queria ver aquela porcaria, aquela nojeira ali, colocando todo mundo em risco, um casamento que às vezes até filhos e coisa arada. Então eu consegui. Então, se você passar por isso, você também consegue. Ficou ali e começa e continua e vem outro e vem mais outro e você começa a debochar, a rir, achar engraçado um tombo. Achar engraçado, por exemplo, algumas brincadeiras que fazem com idosos. Eu já vi, com crianças, já ouvi falar, inclusive, já ouvi falar. E você começa a rir. Não, você precisa chegar no estágio de sequer querer ver isso. Então, se você não apertar nenhuma vez ali, não vai aparecer no seu feed. Então, se você liga o meu celular, o meu computador do meu serviço, né, da minha pessoa, aqui, aquele que está na minha posse, você vai no feed e fica apavorado. Vai aparecer Rabino, Torá, física, astronomia e receita de doce. É o que vai aparecer. Esqueci, animações também. Então, vamos lá agora para o primeiro subtítulo. A vida é um teste, é uma prova, né? Não, não é. É várias, são várias e várias. E você pode ajudar a vida a testar você, sair dessa e ponto. O que os olhos veem, ele manda para o cérebro. O cérebro, danadinho, ele concatena tudo, né? Manda todos os reflexos ali, né? Aquelas energias para todo o seu corpo que pede para ver mais. Né? Por isso que tem doce no meu feed, porque eu gosto de ver, eu olho com os olhos, eu penso com a cabeça, eu já faço a sobremesa na mente, eu já faço um monte de coisa, às vezes eu tô na cama, tô pensando nisso. Melhor do que pensar em obscenidades e curiosidades que machucam. Então, quando ele fala ali, a Massoret, que é a tradição, é acerca da Torá, tem um ponto e vírgula, tá? E depois vai ter os dízimos, são acerca da fortuna, mais um ponto e vírgula. São esses dois que nós vamos trabalhar hoje, além dessa introdução, que foi muito rica realmente, porque me lembrei de todas essas coisas. Vamos aprender. A Massoret, a tradição, é acerca da Torá. É aqui que nós vamos entrar agora. Uma cerca serve a duas finalidades. Por um lado, proteger aquilo que encerra dos elementos exteriores. Por outro lado, evitar que aquilo que encerra transborde suas fronteiras. A cerca que serve a este duplo propósito com relação à Torá é a nossa sagrada tradição, a interpretação oral do nosso texto escrito, que foi fielmente entregue por Moshe a Yehoshua e daí para as demais gerações, que até o Rabi Yehuda Hanassi começou a registrá-la por escrito sob a forma da Mishnah. A transmissão fiel desta tradição exigiu grande diligência e estudo por parte de muitos mestres e eruditos. Ela exigia estudo, repassagem constante e análise perspicaz. Vamos explicar. Então eu coloco uma cerca na minha casa. Para quê? Para que tem um monte de cachorrinho que ficam andando pela rua, gatinho não adianta que eles pulam a cerca, mas cachorrinho e coisa arada, às vezes nós temos grades, né, a cerca das nossas casas, com umas gradezinhas assim, um arame, eu acho que é o nome, menores, para o cachorrinho não passar. Você quer o quê? Que coisas exteriores não entrem dentro do seu pátio, do seu espaço, do seu santuário aqui. Mas você também não quer que aqueles que estão ali dentro, como os cachorrinhos ou as coisas que estão ali, saiam para fora. Quer dizer, transborde, se perca, né? Coisas ali, elementos
santos, né? Elementos do seu santuário, da sua casa, do seu ensinamento, do seu interior. Quando nós falamos de cerca, nós precisamos entender que ela inibe coisas que não devem entrar de entrar, e ela protege aquela, né? Protege de não entrar, e também protege e inibe as coisas que não devem sair de saírem. E isto é em todos os âmbitos. Um âmbito do nosso espaço físico, um âmbito do nosso espaço interior, do nosso corpo, do nosso intelecto, do nosso coração, das nossas emoções, dos ensinamentos da Torá. Quando ele fala aqui dos ensinamentos da Torá, do que é que ele está se referindo? A tradição oral faz com que haja uma cerca na Torá. Né? Então nada é subtraído, nada é adicionado, é preservado, né? E como ele diz ali, analisado, olha só, exigia estudo, repassagem constante e análise perspicaz, né? Nesse sentido aqui, viram como esse pequeno comecinho nós já podemos trazer para os nossos dias de hoje e também para o nosso entendimento como seres humanos nesse contexto social, né? Social, mundial e planetário e tudo mais. Esta é a tradição que tem protegido a nossa Torá contra ataques e investidas internas e externas. Então, olha só, mais uma conotação aqui. Investidas internas e externas. Entendemos, né? Mas vamos entender mais. Forças externas sempre exerceram pressão para que abandonássemos a Torá, né? A assimilação, a pressão mesma, outros códigos, outros livros, outras ideias, tentando realmente pressionar ali, neste caso, o judeu, ou pressionar nós. Se coloque nisso, Bnei Noach. Ah, você não é Bnei Noach e também não quer ser coisa nenhuma. Se coloque nisso quando você está no caminho da Torá. E aquela pressão externa, ela vem para que você abandone isso. E ela vem ferrenha, ela vem forte, ela vem com tudo, né? Às vezes, a força bruta era usada, como nos dias dos gregos sírios, dos romanos e da Inquisição. Aqui, então, ele reporta lá atrás, né? Nós já trouxemos aqui para os dias de hoje, mas vamos entender mesmo assim. Os gregos sírios eram piores do que aqueles que queriam o território simplesmente de Israel. Esse foi um povo, né, que guerreou contra Israel, que perdeu Playboy lá em Hanukkah, na nossa festa de Hanukkah, não é? Eles perderam e o objetivo dos gregos sírios não era simplesmente o território, mas era sim acabar com o povo judeu, era entrar dentro da sua alma, era fazer com que eles fossem assimilados, eles se assimilassem, não é? Por toda aquela coisa, podemos chamar de helenística, sei lá aqui. Quando nós falamos dos romanos e da Inquisição, nem precisa muita história. Quando nós falamos dos romanos, nós entendemos que foram justamente eles que chegaram num estágio tão elevado, tão acelerado, tão importante da história, que foram os destruidores do segundo templo, né? E a Inquisição, o que é que nós podemos dizer da Inquisição? Algumas pessoas pensam que o próprio, esse povo que está brigando agora, ou o próprio islamismo, né, ou os muçulmanos teriam sido os maiores inimigos e tal do povo judeu. Na verdade, a Inquisição, a Igreja Católica foi a pior coisa de todas. Ela está ali para ser associada, comparada ao próprio Holocausto, de tão terrível que foi, né? As torturas, as mortes, a proibição de estudar a Torá e tudo mais. Então, aqui você é algo que você quer a mais, não é o território, não é? É roubar a alma mesmo daquele povo. E a alma do povo judeu é a Torá, né? A grosso modo. Depois havia a pressão das restrições econômicas e discriminações. E mais tarde o engodo da aceitação social e da emancipação política. Aqui das restrições econômicas é bem importante nós entendermos. Por quê?
Porque tudo que o judeu, nessas épocas que ele está se referindo, tudo que o judeu precisava vender, né, os povos, esses povos que faziam isso, né, que invadiam essa cerca da Torá, eles queriam que fosse um preço bem baixinho, né? O que é do judeu não vale nada, vamos fazer eles acabarem economicamente. Enquanto que para eles comprarem produtos, né, comprarem as coisas para o seu comércio, enfim, do seu próprio trabalho, tudo era muito mais caro. Então, encarece, dificulta a parte econômica. Se eles quiserem vender, vão vender bem baratinho. E se eles quiserem comprar, vão comprar bem caro. Então foi afunilando, foi esgoelando, foi pressionando o judeu, não é? E discriminações, né? Discrimina, tu é judeu, mata. Tu é judeu, sai, né? Tu não pode, aqui não entra, essas coisas, tá? E o engodo da aceitação social e a emancipação política, que já sabemos, né? A dificuldade. Bom, estas eram forças abertas ou veladas, tá? Nem tudo era aberto para todo mundo ver o que está acontecendo. Era ali, escondido, né? Subliminarmente. E muitas coisas eram veladas e umas eram abertas. Aparentes ou tácitas, tá? Quando uma coisa é expressa, ela é escrita, tá? E quando ela é tácita, ela simplesmente ela vai acontecendo e aquilo vai virando uma lei, como se fosse assim, tá? Tangíveis ou intangíveis, você tem aquela noção ou você não tem. Que tornavam tão mais fácil o abandono do judaísmo tradicional. Por quê? Porque, cara, como que eu vou sobreviver se tudo que eu produzo estão pagando nada? Como que eu vou colocar os filhos na escola se ele está sendo bulinado e discriminado por todo mundo? Como que eu vou viver essa vida social? Como que eu vou viver o judaísmo se essa pressão toda? Se o que eu vendo não vale nada, o que eu compro me leva à falência. Então, dessa maneira, eles acabavam se assimilando, os que eram obrigados e aqueles que acabavam se assimilando por conta disso, tá? Abandonando esse judaísmo tradicional. Não obstante, esta nossa tradição, que envolvia toda a vida do judeu e estava firmemente arraigada em sua alma, formava uma cerca inexpugnável contra todas as pressões. A nossa cerca serviu bem a esse primeiro propósito. Então, aqueles que se serviram da cerca, que se cercaram na cerca, que cercaram a Torá, né? Que estudaram a lei oral, que entenderam a lei oral, se sentiram e foram protegidos à primeira vista ali, o seu primeiro propósito. Mas em quase todas as gerações apareceram no seio do povo judeu pensadores, esta palavra está entre aspas, que ofereceram novas interpretações da Torá e tentaram revolucionar as normas e valores judaicos. Houve os saduceus, os essênios, os caraítas e os masquilim, todos reivindicando iluminismo, época do iluminismo. Mas a Maçoret, nossa cuidadosa e precisa tradição da Torá oral, autenticamente mantida e transmitida, desmentiu as suas interpretações. E estes movimentos acabaram ficando à beira da estrada, não tendo sido seus seguidores elementos vitais na história do nosso povo. Então, elementos vitais na história do povo, esse povo que seguiu os saduceus, essênios, caraítas, masquilim, na época do iluminismo. Mas o que a Maçoret, vocês devem estar percebendo essa palavra Maçoret, palavra tradição, né? Vocês não estão lembrando assim daqueles sinaizinhos que fazem com que a gente saiba que aquela consoante, com aquele sinal determinado, ela vai fazer o som de determinada vogal? Então, quando nós falamos de Maçoret, vocês estão lembrando aqui de sinais maçoréticos? Eu estou. E nós vamos entender isto também. Mas o que a Maçoret faz por nós exatamente
É uma pergunta, tá? Se não pareceu, era uma pergunta. Ela é essencial, ou melhor, é indispensável para a nossa compreensão da Torá, em vários e diferentes níveis. Para começar, nem saberíamos a pronúncia das palavras da Torá se não fosse pela nossa tradição. O idioma hebraico normalmente não usa os sinais vocálicos, e assim as palavras podem ser pronunciadas de diversas maneiras, e cada uma das quais permitiria diferentes significados. Aí ele dá um exemplo, né? Assim, por exemplo, a palavra halav, que é leite, pode ser lida como helev, né? Que é gordura. Zeher, que é memória, pode ser lida como zahar, que é varão. A nossa tradição, portanto, conserva a leitura correta de cada palavra das escrituras e, portanto, o seu significado correto. Nós sabemos que no hebraico as coisas não têm só o nome das coisas. Elas têm significado e elas têm significância. E elas também têm muitas associações, como lá no começo nós falamos, né? Sobre pé, sobre conduzir, né? Que é aqui, ó, margilim. Ele falou de regel, pé, e depois mais adiante com a palavra costume, que é erger. Então, às vezes é o shoresh, né? É o mesmo shoresh, a mesma raiz, tem um sufixo, tem um prefixo, não é? E tem a mesma raiz, então eles conseguem fazer associações do entendimento daquela palavra. Mas, às vezes, não é o shoresh, nem tem o mesmo shoresh, mas é associado. Por quê? Porque em tudo na língua hebraica, se você quiser, é claro, você vai saber, você vai entender que tem muitos significados com cada um a sua significância, porque significado não é a mesma coisa que significância, né? Quando você fala em quiser, você fala de uma cadeira, você fala de um trono, mas você também pode entender que trono é esse, aquele trono, né? E várias outras interpretações. Nós temos também as interpretações da literal a mais esotérica nas palavras em si. É uma língua realmente bem diferente. Então foi muito importante a tradição, foi muito importante o sinal maçorético para que se tivesse a certeza de que ali era um A e não um O. E tudo mais, com o passar do tempo. Por outro lado, a ortografia, que cada uma das palavras da Torá também é muito importante, pois frequentemente pode afetar todo o conjunto da lei judaica. Sim, imagina. Por exemplo, ao estabelecer a festa de Sukkot, a Torá menciona 3 vezes a palavra Sukkot. Sukkot é cabanas, nós sabemos, né? Que Sukkah é cabana. Então, Sukkot são cabanas, uma palavra feminina. Nos primeiros 2 casos, então diz que menciona 3 vezes. Nos primeiros 2 casos, a palavra é escrita hasser. Hasser é carente, tá? Ela é escrita sem a letra vav. Sem a letra vav. Né? Então, se a palavra é Sukkot, sem a letra que está ali entre o samer, então vai ter um vav do lado, aqui ela está sem. Tá? Enquanto na terceira vez o vav é incluído. A tradição interpreta que a letra vav faltante indica uma suká incompleta. Olha que maravilhoso isso, né? Então como é que você vai saber disso? Só pela tradição. Ou seja, que uma cabana pode ser satisfatória mesmo se tiver um pequeno defeito, por exemplo, só 3 paredes. Tá? Então ela ficou ali, é como se fosse kasher, né? Mas você precisa saber conhecer a tradição, conhecer o Talmud, por exemplo, conhecer para saber disso, saber dos sinais maçoréticos, saber do porquê foi tirado o vav, né? Aqui não é significado, porque continuou significando Sukkot, mas né? E açúcar. Mas o que isso quer dizer? Qual é a significância, a importância? Somente a autêntica Massoret poderia ter protegido e conservado tanto a ortografia precisa quanto o significado das letras faltantes. Sem a tradição, isso seria impossível. Vocês já ouviram rabinos falando que sem
a tradição oral não se saberia como fazer com o tefilim, né? Tefilim, totafote, tzitzit, o que é isso? O que deixa de ser isso? Não é mesmo? E o Brit Milá, já ouviram os rabinos explicando? Como é que você vai saber? Se ali o pacto é um pacto da palavra, se ali como é que você vai saber se essa aliança, esse corte aí não é no próprio coração, aí morre a pessoa? Como é que faz? Como saber que era no membro reprodutor masculino e tudo mais? Já ouviram eles falando? É muito legal, né? Pois é, sem a tradição, sem o Talmud não tinha como. O Talmud é agora, tá? Porque antes de ter Talmud tinha circuncisão e a lei era oral. A oral é que levou até aí, tá? mesmo antes do Talmud. Ademais, a Massoret ainda tem muito a nos dizer quanto às partes narrativas da Torá. Como observou certa vez o rabino Moshe Stoll, existe uma tremenda diferença entre as descrições de algumas das partes, de algumas das grandes figuras bíblicas em relação a como aparecem nas escrituras e a forma como aparecem nas interpretações e exposições do Talmud e do Midrash. Aqui eu vou ter um exemplo para vocês triste da minha vida. Bom, nem tão triste. Podemos observar isso. Não, peraí. Por exemplo, o caráter de Yosef é um tanto sutil e ambíguo, se nos restringirmos apenas ao relato bíblico. Podemos observar isto comparando as diferentes interpretações e retratos aos quais Thomas Mann e Maurice Samuel chegaram em seus respectivos escritos. Vou ler até o fim e já vou explicar essas pessoas. Ambos fizeram suas obras partindo somente da Bíblia e, para o restante, fizeram largo uso da sua imaginação. Esse largo uso da imaginação é que a gente chama de licença poética. Isso está escrito aqui. Está dizendo mesmo, sim, estamos certos. Isso é a licença poética. Mas quando olhamos para Yosef, segundo a tradição rabínica, ele assume novas dimensões e se torna um verdadeiro gigante entre os homens, um herói da moralidade. E agora é bem importante nós entendermos essas pessoas aqui. Escreveram livros, né, escreveram histórias sobre, não é só sobre, com relação, da vida de determinadas figuras, né, grandes figuras da Bíblia, figuras bíblicas, sem o uso, neste caso aqui, do Talmud, sem o uso da tradição oral. Pega a Torá, né? E em cima daquele esboço ali, daquele texto, você escreve um livro, você faz um filme, você faz alguma coisa, né? Mas a Torá não lida com coisas supérfluas. Já sabem disso, né? Mesmo que não soubessem, estão sabendo agora e dá para perceber, não é? Já perceberam isso? Ela não trabalha com coisas, ela não se detém onde não interessa. Não é? Existem até mesmo lacunas de tempo, ela não se detém no que é numa cronologia específica. Ela trabalha como deve ser trabalhado com as coisas que são realmente importantes, né? Com as coisas que são importantes. Então é importante saber ali que Yosef foi vendido para o Egito pelos seus irmãos, que ele passou por isso e aquilo. É o que está ali. Mas a pessoa vem e escreve um livro com essa licença poética sem conhecer, porque tudo como aconteceu, o dia a dia, como realmente as coisas eram, que vai além da Torá, é a tradição oral. A pessoa não conhece, a pessoa não leu, não foi atrás disso, o que é que ela faz? Muito simples, ela vai inventar. E aqui nós temos sim um grande problema. Aqui sim acerca da Torá é extremamente importante. E aqui, então, ele continua. O mesmo pode ser dito da história do rei David, como figura multifacetada. Ele se presta a variadas interpretações. Segundo o aspecto da sua personalidade, que se considere o principal, pode-se chegar a biografias de David, o rei, David, o amante, David, o poeta ou David, o guerreiro. Hollywood, por exemplo, tomou seus... meu Deus!
Hollywood, por exemplo, tomou seus estereotipados valores adolescentes e fez uma produção de $1 milhão com base em Davi e Batseba, né? A mãe do rei Salomão. O que, sem dúvida, deixou uma imagem distorcida em milhões de mentes impressionáveis, uma tarefa educativa distorcida e difícil de ser corrigida. Aqui eu preciso por demais falar para vocês. Todo esse problema que existe entre a Torá, vamos dizer assim, né, o que é chamado então no mundo secular de Velho Testamento com o Novo, com não sei o que, esse ensinamento distorcido que aconteceu, esse Deus, essa Torá, esse antigo, que é chamado de antigo, mas não é para nós antigo, ele é único. Isto ficou lá atrás como algo petrificado, né, enrijecido. Este Deus é assim, essas pessoas eram assim, e ponto final. Agora nós queremos uma vida de paz e amor, e é outra coisa. Isso não nos interessa porque era assim, sem o entendimento da tradição, sem conhecer, sem saber os pormenores. A Torá traz o que interessa. As interpretações ficam sim na lei oral. Aí você pode interpretar, você também. Você também pode, assim que chega na oral e consegue entender que existia uma explicação. Como que se faz para resolver isso? Eu te pergunto, como que se faz para corrigir uma história que vem sendo contada totalmente errada, totalmente diferente, distorcida e cheia de licença poética, que ele chega a falar de uma produção de Hollywood. Aí eu me lembrei, então você veja que isso é muito difícil, você não conhece, você assiste um filme, não é? E aqui vai entrar o que aconteceu comigo. Você assiste um filme, você vê envolvimentos, você tem a novela bíblica, você não conhece a lei oral, não é? Você às vezes nem conhece a própria Bíblia, a própria Torá, você não conhece, né? Nem o Tanar, não conhece. Você ouviu falar, tem o rei Davi, tem ali, tem Batseba, tem o Salomão, tem, quem mais? Tem Yosef, tem Jacob, tem Gênesis, né? Bereshit. Você vai ali, você assiste. Para quê? Você tenha vontade de continuar assistindo, coisas ali acontecem que não estão nem na Torá, tá? Nem na Torá e nem na lei oral, nem na tradição oral. Não estão em lugar nenhum, mas você não conhece. Se você não conhece, na sua cabeça está. Esse aí é José, filho de Jacó? Sim, que está lá no filme José. Aí você vai lá, ou um filme de Moshe Rabbeinu. Pô, vamos em José. Então você vai lá e olha, José era lindo, ficou muito rico, foi o braço direito lá do faraó, o governador do Egito e tudo mais. Aí ele acabou ficando, ele acabou fazendo adultério com a esposa de Potifar. Não foi isso, foi outra coisa. Aí ele fez isso, ele fez aquilo. Aí ele acabou se casando com essa. Entendem? Não foi isso. Então ele era um promíscuo. Não, ele era um menino de 17 anos que foi seduzido pela mulher de Potifar e não cedeu. Então nós temos um Josézão aqui. Nós temos um grande homem aqui. Uma ideia de moralidade, uma ideia aqui de subjugar a alma animal, de aguentar, de segurar firme aqueles instintos e tudo mais, de um rapazinho de 17 anos. Por uma mulher experiente lá, sei lá se era cheia de fogo, cheia de intenções, porque ela achava que dali sairia a descendência, não entendeu uma pseudo-profecia que tinha acontecido e que era a filha dela e não ela. Bom, não interessa, mas aí ele passa de um grande homem que reergueu o Egito, né? Que trouxe a sua família, que teve essa continuação, né? As tribos ali, dos filhos e tudo mais. Quando você troca esse homem por um promíscuo, e aí numa televisão lá, numa novela ou mesmo num filme, milhões e milhões de pessoas assistindo. Milhões de pessoas assistindo, não conhecendo e consumindo e aceitando essa história como verídica.
uma coisa mais simples, mais normal disso acontecer. Então estava lá eu, em meados de 1980 e alguma coisa. Dias frios, nós ficávamos em casa de tarde. Por quê? Porque eu estudava de manhã quando era bem criancinha, né? Eu era criança, tá? Não era nem adolescente, era no começo dos anos 80, eu era bem criancinha. Então nós estudávamos pela manhã e à tarde nós assistíamos a Sessão da Tarde. Quem nunca assistiu a Sessão da Tarde? Sim, nós somos da época da mãe da mídia, a televisão. Hoje a televisão, se não existisse, para mim não faz a menor diferença, né? E há muito tempo. Mas assistíamos a Sessão da Tarde. Eu tinha por preferência as histórias bíblicas. Sempre gostei das histórias bíblicas. Tudo que aparecia na televisão, né? Nós não tínhamos nenhuma uma religião determinada ali na cabeça, eu sei lá. A família tinha, mas eu sei lá, eu nunca tive religião nenhuma na minha cabeça, né, nem no meu coração, mas aquilo me atraía muito, me atraía por demais, as histórias bíblicas, né? Eu tinha uma Bíblia desde os 8 anos, eu acho, então eu gostava de assistir, e era tudo misturado, tá? Seja lá, os mais antigos eram melhores, eu gostava mais, mas era tudo misturado, né? O que passava na televisão. O apelo ali, a condução ali é muito óbvia para mim hoje, que era uma condução uma condução cristã, e isso não é uma crítica aqui, tá? Um beijo e um abraço para todos os irmãos cristãos e para todas as religiões, que não tenho preconceito com nenhuma. Então eu sei que tinha esse apelo. O que acontece é que hoje eu tenho o entendimento que o Talmud, por exemplo, né, a tradição oral, ela não é bem-vinda no mundo cristão. Não, ela não é bem-vinda. Então, se você é cristão aí e quiser me admoestar sobre isso, pode, mas ela não é bem-vinda. Isso dita de uma própria amiga evangélica que me relatou. E eu já sabia disso por conta de existirem algumas histórias sobre a personagem cristã ali, eles não gostam. Então, o Talmud não é estudado pelo cristão. Então, a pessoa que fazia aqueles filmes lá, ela era simplesmente hollywoodiana, sei lá o quê. Ela era o quê? Ela é o autor, ou não sei o quê. Não, é aquele compilador, aquele copiador, aquele que pega a história da Torá, pega ela lá, vê que ela é crua, né? Não é pudica, não tem restrições, ela é história como ela é, a Torá conta o que interessa. Sará veio aqui, foi ali, saiu de lá. Falou com esse anjo, com aquele anjo, não. Avraham fez isso, fez aquilo. É assim que ela é, entende? É assim que ela é. Então, para você entender como é que eram os pormenores, os amores, os dessabores, os dissabores das pessoas, os sentimentos entre elas, o relacionamento cotidiano, o dia a dia, as coisas que são mais sentimentais, que fazem de um filme atraente, né? Que fazem de uma novela segurar você para o próximo capítulo e tudo mais, e segurar isso não está na Torá. Você vai ter que inventar, você vai ter que enxertar, você vai ter que ter essa licença poética aqui, cheia de criatividade e de coisas que vão ser o quê? Mentiras! Porque você vai precisar mentir se você não leu, não sabe, não conhece a tradição oral. Você vai pegar aquilo seco, não vai ter audiência, porque tá muito literal ali, você precisa enfeitar, precisa ter uma música de fundo, precisa ter um beijo na boca, precisa ter essas coisas que atraem o ser humano, precisa ter alguma intriga importante. Você precisa ligar a televisão, no caso de uma novela, no outro dia. Então você precisa querer assistir aquela continuação. Não é? Se você é conhecedor da Torá, se você é conhecedor da tradição oral, você vai ver na hora que teve mentiras, que teve erros e tudo mais. Estava lá eu, então, em 1980 e poucos, assistindo sobre o rei David. Eu acho que era David o Rei. Eu não me lembro o nome do filme. Eu assisti eu assisti todos os... Eu maratonei na mãe da mídia, a televisão, nos anos 80 assistindo o filme bíblico, da Torá, do judaísmo, dos outros lá. Eu assistia tudo que tinha, todos. Sempre gostei. Gostava inclusive daquela coisa assim que mostrava a antiguidade. Ai, que delícia, né? Aquilo estava me chamando desde lá. Isso aqui estava me chamando desde lá. Comecei a assistir o rei David. Então mostra o rei David crescendo, David jogando a pedra
matando o gigante e tudo mais, essa parte bem lúdica, bem tudo, né, papapá, tá, um monte de historinha. Aí ele começa a ser assim um namorador, né, bem namorador, e ele começa a casar com todo mundo, e Deus o castiga porque ele casa com muitas mulheres, porque e papapá. O Davi era um homem, o Davi era um homem de Deus. O rei Davi, quando você fala rei Davi, Davi é Melech Davi, né? Você sente que há algo ali. Esse é um ungido, esse foi um homem, uma personagem escolhida a dedo, metaforicamente falando, por Deus. Não é? Ele era o diferente, ele era o mais fraco, ele era aquele que não parecia que ia conseguir coisa nenhuma. É quando Deus não escolhe aquele que tem tudo já prontinho. Ele escolhe aquele que precisa se trabalhar, que precisa melhorar aquelas coisas, que precisa fazer o seu próprio tikkun, a sua correção. Entende? Não é pelos grandes olhos azuis da pessoa que Deus a escolhe, né? Mas é pela pessoa em si. É muito mais pelas suas falhas do que pelas suas perfeições. É muito mais pelas imperfeições. Então, o Davi, de um homem grandioso, de um homem de guerra necessária naquele momento territorial, de monoteísmo, do seu próprio, enfim, tudo que aconteceu naquela época, de um homem grandioso desse e extremamente devoto a Deus, ele passou a ser um mulherengo, rapazinho que teve uma sorte, que acertou com a funda a cabeça do... Enfim, diminuindo ele. Dessas coisas de assistir, eu assisti todos os descendentes até onde dava. Eu senti mais tarde na minha vida, e daí isso já era nos 90, quando eu já estava maior, já era adolescente e muito mais, eu comecei a perceber que havia uma falta de conhecimento de algo mais ali. Aquilo era menos do que a própria Torá, não tinha uma cerca na Torá, não tinha cerca em lugar nenhum. Foi assistir então o filme do rei Salomão, meu Deus do céu, aí a decepção foi terrível. Salomão, quando fala Salomão assim de dias, já fica até ruim, porque é Shlomo Amelech Shlomo, um bobão no filme também, tá? Não era novela, filme, um bobão. Como diz o Imaginário aí das animações, fazendo bobice. Um bobão fazendo bobice. Era fraco, não fazia nada com nada, não tinha sabedoria nenhuma, foi ter sabedoria mais ou menos um pouco lá no fim do filme, quando colocaram alguns provérbios dele, alguns pedacinhos do Shir HaShirim, do Cântico dos Cânticos, alguma coisinha assim. Um outro mulherengo, completamente mulherengo, idólatra, fraco. O rei Salomão triplicou, se não mais, todos os bens, todo o ouro, toda a fortuna, toda a prosperidade que Davi já tinha começado, não é? Triplicou, teve um governo próspero, o momento de maior paz, até chegar o filho dele e fazer a primeira guerra civil lá com o outro, de um momento de paz. Não era um momento de conflito, foi um momento de aliança. Ele fez alianças com muitos povos, ele teve muitas mulheres por conta das alianças, por conta do seu instinto também masculino, por conta dessas coisas. Mas isso não diminui o rei que ele foi. Você vai lá e diz, olha Salomão, esse negócio é seguinte, você não tem que ficar namorando todo mundo, porque tem que acabar com esse negócio aí, porque Deus não disse que era para ter um monte de mulheres, parece que você também não entendeu, teu pai já não entendeu, você também não entendeu, vocês não estão entendendo, né? Depois os rabinos vão ter uma maior trabalheira para explicar para o povo que na verdade não é para ter concubina, não é? Que é para ter uma esposa só e tudo mais. Isso não diminui o rei que ele foi. E a televisão trazendo podridão para mim. Ainda bem que, conforme os anos foram passando, eu comecei a estudar, eu comecei a perceber que existia uma lei, uma tradição oral.
você vai olhar lá no livro o nome, Sharon papapá papapá, filho de fulano, ciclano, beltrano, irmã não sei de quem, mãe não sei de quem, esposa não sei de quem, ponto, está no livro do registro civil. Mas quem é a Sharon? O que a Sharon fez? Como é que ela se comporta? Aquelas coisas que aconteceram aqui, uma coisa que você sabe daqui, que você sabe dela, como essas coisas se desenrolaram? O que é isso? Isso é a tradição oral. Você vai ter que perguntar para as pessoas que conviveram com a Sharon, você vai precisar perguntar para a mãe, você vai perguntar para ela, você vai precisar conhecer a história. Então, eu fiquei muito chateada e muito feliz por ter encontrado o judaísmo e ver que eu posso sair disso. Então esta é uma cerca extremamente importante. Me desculpem se eu me alonguei. O mesmo pode ser dito com a história do rei Davi, já lemos. Novamente é a Massoret que nos permite ver Davi tal qual a Escritura o considerou definitivamente. É no Talmud que ficamos conhecendo Davi como o homem que dormia o sono mais leve e curto todas as noites, apenas para ser despertado à meia-noite quando o vento norte fazia vibrar levemente as cordas da sua harpa. Sabem que ele colocou a sua harpa pendurada num lugar onde o vento, estacionada num lugar onde o vento que vinha da janela pudesse fazer aquele barulhinho, e ele se acordava para quê? Para quê? Então ele costumava acordar e compor salmos de adoração ao Todo-Poderoso. Detalhe, neste filme de Davi ele não escreveu salmo. Ele nunca escrevia, ele tocava uma harpa lá. Que eu nem sei se era uma harpa, se era lira, tá? Mas ele nunca parava para escrever. Em momento nenhum do filme eu me lembro dele estar lá com a pena escrevendo um salmo. Mas ele fazia isso, por isso ele é o maior salmista. Não foi por osmose que os salmos apareceram na Bíblia. No Talmud vemos Davi, o erudito, imerso em diferentes aspectos da lei judaica para chegar às decisões necessárias. Na realidade, a Massoret é uma cerca que rodeia a Torá e preserva salvaguarda a sagrada palavra em sua totalidade, dando-lhe seus matizes, sabores e significados corretos. Com esta proteção, a Torá permanece inalterável diante de qualquer tentativa de corrupção, perversão e distorção. Então podem ter havido, mas não é dentro do judaísmo sério. Do sério não é. Que estudo o Talmud. Agora eu vou beber uma água. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shekol neria bidvaro. Os dízimos são a cerca da fortuna. Essa é a segunda partezinha, lembram? Você poderia pensar que os dízimos, longe de serem uma cerca da fortuna, tenderiam a dissipá-la. Pois, se de $1 milhão você doar o dízimo, os 10%, ficará com 100 mil a menos do que a quantia original. Contudo, o Talmud toma as palavras da Escritura, aser te aser, certamente separarás o dízimo, e faz um jogo de palavras interpretando-as como aser bishvil shetitasher. Isso é o Talmud, hein? Dá o dízimo para que possas ficar mais rico. Então lá você vai encontrar certamente pagarás o dízimo. Pronto, só isso? Bom, certamente. O Talmud vem e coloca, dá o dízimo para que possas ficar mais rico. Precisamos ou não precisamos da tradição oral? O Senhor do Universo o recompensará pelo dízimo, abençoando com ainda mais riqueza. Assim você poderá dar mais em troca. Por quê? Porque é um ciclo. Se Deus nos ama, entre aspas, que Deus não ama nem deixa de amar. Mas se Deus nos ama, se somos filhos do mesmo pai e mãe, não é? Se precisamos ajudar uns aos outros, fazer a caridade, a justiça social e tudo mais, nós ajudamos o próximo. Deus percebe, metáfora também, porque nada disso acontece.
percebe que você está ajudando o seu próximo, o que é que ele vai te mandar de bênção? Possibilidades de que você tenha o suficiente para ajudar mais ainda o próximo. Então, quando você dá tzedakah e fica pensando, ai, perdi tanto, você ganhou, você ajudou alguém e você vai receber em troca desta ajuda mais bênção, mais ajuda para que você continue ajudando. Não é business, não é um negócio com Deus, embora Deus seja assim nosso sócio. Nosso sócio. Então, por certo, ele vai te ajudar mais. Mas ajudar com que você, ele vai te dar as bênçãos, quem vai trabalhar é você. Aqui há uma sociedade, realmente há uma parceria. Se você pensa que isso é bom como pregação, mas não funciona na vida real, existe uma história fascinante no Midrash que é digna de ser contada. Eu gosto muito não vem as histórias, então eu vou contar a história aqui, vou ler a história para vocês porque ela é boa. Então, a história é o seguinte: havia um homem que sempre era cuidadoso e preciso com seus dízimos. Sua granja produzia 1000 medidas de grão, guarda os números na cabeça, 1000 medidas de grão, e cada ano doava 100 medidas de dízimo, tá? Porque era 1000, então os 10%, sempre 100, ele fazia isso religiosamente. Isso lhe deixava mais que o suficiente para sustentar adequadamente a sua família, então não lhe faltava nada, tá? Quando sentiu que seu fim se aproximava, chamou o filho a seu lado e disse: meu filho, cuida da granja. Ela produz uma colheita de 1000 medidas e destas eu sempre doei 100 para o dízimo. E isto me proveu o sustento necessário por toda a vida. Ainda deixa claro, isto me proveu o sustento necessário por toda a vida. No primeiro ano após a morte do seu pai, tudo correu como antes. O campo produziu 1000 medidas, das quais o filho doou 100. No segundo ano, ele decidiu economizar e deu somente 90 medidas a título de dízimo, achando que isso seria o suficiente. No segundo, na colheita seguinte, o rendimento foi de somente 900 medidas de grão, mas o filho foi persistente e deu novamente menos do que o dízimo. Desta vez, deu 80 medidas em vez de 90. Estão vendo que ele está diminuindo? E os grãos dele estão rendendo menos. Exatamente aquilo que ele não está doando. Tá? Uma matemática perfeita. Veio a próxima safra. E a produção agora foi de 800 medidas. A última vez que ele doou ali foi de 80 medidas, não é? Então agora veio 800. O filho ficou ainda mais determinado. Das 800 medidas, ele doou como dízimo somente 70. Ele estava associando aquilo, ele não estava associando a falta do dízimo certo. Ele estava produzindo menos, ele estava doando menos. A cada ano ele estava doando menos e ele estava produzindo menos. Ele não associou que uma coisa tinha a ver com a outra, senão talvez ele não tivesse feito assim, mas daí a gente não tinha história para ter o exemplo, né? Isso continuou até que a colheita toda se reduziu a 100 medidas. Lembram lá no começo? Quanto que o pai dele doava? 100 medidas. Porque ele sempre produzia 1000 medidas. Bom, ela então se reduziu a 100 medidas, ou seja, a quantidade que seu pai desejava que ele doasse como dízimo. Uma vez que ele estava enfrentando a pobreza absoluta, a sua família decidiu intervir. Um belo dia, todos os parentes vieram visitá-lo vestidos de branco, suas melhores roupas sabáticas. Ele os recebeu com amargura. Vocês vieram se regozijar com o meu problema? Ele perguntou. Que o céu não permita. Responderam com uma ponta de sarcasmo. Viemos falar contigo. No passado, você era um dono de terras e o Santíssimo, bendito seja, era o Cohen, o sacerdote, já que ele recebia 100 das 1000 medidas que a granja produzia.
Mas agora tu és o Cohen e ele é o dono de terras. Ele deu a você o dízimo sobre as 1000 medidas originais. Então agora você só vai ganhar 100. Eu não sei se deu para vocês entenderem que essa matemática, ela é justa demais. Ela é justa demais, ela não é injusta demais. Ela é certeira. E existe aquela conversa que nos contam os sábios, que esse é o único lugar, este é o único âmbito onde nós podemos testar Hashem, na nossa parnassá, no nosso sustento. Se está lá dito que é 10% e que você não vai ficar mais pobre por conta disso, muito pelo contrário, Deus vai ajudar para que você possa fazer isso. Mas se você, por outro lado, não estiver ajudando, ele não precisa que você tenha mais. Nós vamos continuar aqui falando e o Midrash vai explicar este relato. Nós vamos entender mais uma parte de algumas coisas que a gente se pergunta, mas como é que pode ser que fulano tem as coisas e eu não? Essa pergunta é recorrente dentro do judaísmo. Nós vamos entender mais um pouco, mas é uma matemática perfeita. Se você doar genuinamente, de vontade, porque você sabe que essa é a energia do dinheiro, que tanto os terapeutas gostam de falar, essa troca. Não é essa é uma falácia para ficar pagando tudo que eles estão ou não fazendo. Vem um monte de gente, coach, tudo que é coisa. Não é nesse sentido. A energia do dinheiro é essa, para que você possa ajudar outro. Já pensou se você ajuda uma pessoa e você começa a enriquecer e ajudar mais aquela pessoa e ela começa a ter bênçãos e começa a ajudar outro e outro. Isto é um ciclo e é um círculo fechado que fica ali, todo mundo ganhando com isso. Prosperidade é bom ou é ruim? Você tem que ter a barriguinha cheia, você tem que estar saudável, estar alimentado para estudar Torá, para servir a Hashem. O relato do Midrash termina aqui, e só nos resta desejar que o filho tenha entendido finalmente que, ao tentar enganar o Todo-Poderoso, doando para a caridade como se ele o tivesse abençoado com uma fortuna menor, o Todo-Poderoso fez com que ele ficasse realmente com aquilo que fingia ter. Quer dizer, a bênção de Hashem para aquele homem foi 1000. Então é 100 que ele tem que doar. Então ele mentiu, ele tentou enganar Hashem, né? Quando ele doa 900, né? Não, ele doa 90 daqueles 900, ou melhor, ele ainda recebia 1000, mas ele doou 90, é como se ele tivesse sido abençoado com 900. Então ele está enganando Deus. Não foi essa a bênção de Deus, a bênção foi de 1000. Então agora ele vai ter aquilo a que diz respeito a quanto ele doou, a bênção que ele está querendo dizer que era que Deus tinha dado. No livro dos Salmos encontramos: o Eterno é tua sombra protetora sobre a tua mão direita. Sabemos como uma sombra se comporta. Quando a mão está fechada, a sombra da mão está fechada. Quando se abre a mão, sua sombra também se abre. Esta é a reciprocidade com que o Todo-Poderoso age. Se a mão direita for generosa para com os pobres, o Todo-Poderoso também abrirá os seus tesouros de bênçãos e abundância para que isso continue. Mas, se ela retiver ou recusar a prática da caridade, ele reduzirá suas bênçãos. Você não precisa de tanta bênção, você está doando menos? Entende? A relação entre dízimos e riqueza pode ser confirmada, se quiser, por algo que muitos observam na história social e política dos Estados Unidos. Olha que legal. Durante a Grande Depressão do começo da década de 30, a sociedade americana, como também as riquezas que possuíam, foram protegidas pelos gastos abundantes, os dízimos, que o governo americano concedeu, empregos acordados por meio de projetos governamentais, subsídios de pequenos donos de terra e, posteriormente, o sistema de seguro social e indenização por desemprego foram os dízimos que finalmente ajudaram a preservar seu sistema de livre empresa e as riquezas que ele promove.
em sentido definitivo, a riqueza que você possui não lhe pertence, já que não pode levá-la a outro mundo. A verdadeira cerca ou proteção para nossa riqueza consiste em dar o dízimo à caridade. Uma vez que, concretizando boas ações com o nosso dinheiro, convertemos nossa riqueza em algo permanente. Entenderam que não é para cá? Existe uma outra interpretação aqui de algo permanente, duradouro e, em certo sentido, portátil, pois assim agindo trocamos o dinheiro por uma riqueza de mérito e virtude que nos acompanhará mais além do túmulo. Todas as coisas que nós fazemos aqui são, sim, uma contraparte das coisas que acontecem lá. Eu não vou explicar exatamente o lá e nem o aqui, mas nós já sabemos disso, que nós somos o microcosmos. Se nós somos o micro, é porque existe um macro, é porque existe todo um pensamento anterior de Hashem. Então, nós primeiro somos um pensamento do Criador, depois nós somos a coisa propriamente dita. Então, tudo que nós fizermos aqui, que vai se converter, né, uma boa ação em outra boa ação, em méritos positivos. Os méritos daqui nós vamos ter em conformidade com a fisicalidade e os méritos lá na vida eterna, lá naquilo que é esotérico e espiritual. Essa, então, foi a primeira parte da Mishnah 17, do capítulo 3, que nós falamos sobre a tradição ser acerca da Torá e os dízimos serem acerca da fortuna. É dando que se recebe. Isso é antigo, isso é verdadeiro. Nós vamos continuar no próximo vídeo as outras duas partes da Mishnah do Rabi Akiva de abençoada memória, que é: os votos são acerca da devoção e acerca da sabedoria é o silêncio. Então eu vou ler hoje para nós o Salmo 133, ficarmos felizes por termos chegado até aqui, mas você continua no próximo vídeo. Tenham todos um maravilhoso dia. Salmo 133. Cântico de ascensão de Davi. Como é bom e agradável viverem juntos, irmãos juntos em harmonia. É como o óleo precioso que unge a cabeça de Aarão, do qual escorrem gotas para a sua barba e daí para a orla das suas vestes. É como o orvalho do Hermon que vem cair sobre as montanhas de Etzion, como bênçãos ordenadas pelo Eterno. Sejam elas perpetuadas em sua vida. Até o vídeo 2, a parte 2.